Mateus 16, para entendermos então por que a mensagem da cruz, por que a ação de Cristo na cruz tem que refletir em nossa transformação. Quem eu tenho me tornado quando eu tenho contato com esse evangelho de Cristo Jesus, e esse evangelho de Cristo, o Espírito Santo, através da pregação da palavra, produz a fé que me salva. Quem eu tenho me tornado então? Que pessoa eu me tornei depois que eu conheci a Cristo Jesus? Como tem sido a minha peregrinação? O que eu tenho feito na minha vida? O que essa cruz tem a ver comigo agora? Quem é Jesus o Cristo? E o que isso importa agora para a minha vida? Isso faz toda a diferença, irmãos. Mateus 16, pela primeira vez, Jesus vai revelar aos seus discípulos quem Ele é. Ele não era só o Jesus que multiplicava o pão e o peixe, matava a fome do povo, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios, curava os enfermos, que tinha palavras de paz. Não. Esse Jesus, a multidão amava Ele. Esse Jesus, a multidão seguia. Esse Jesus, Pedro estava disposto a morrer por Ele. Pedro não mentiu. Estava disposto a ir para a prisão e até a morte por Ele. Esse Jesus era quem eles colocaram todas as expectativas, que Ele ia libertar aquele povo da opressão romana. Que o reino que Jesus estava dizendo era o reino terreno, não era o reino eterno. Eles esperavam em Jesus a libertação deles. Esse era o Jesus que eles amavam. Mas agora eles iam conhecer que Jesus é o Cristo. E isso faz toda a diferença. Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está dizendo para Pedro que esta revelação que veio do céu para ele é o segredo. Esta verdade que Deus revelou para Pedro era o fundamento, era a essência da vida de todo cristão. Muito feliz você, Pedro, por conhecer essa verdade que eu sou o Cristo. E o que isso implica? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação, Pedro, sobre essa confissão, Pedro, sobre esta palavra, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois, mais à frente, em Mateus 18, nós vamos dizer que esse Pedro confessante, esse Pedro, a qual Deus deu a revelação de que Jesus é o Cristo, esse Pedro representa a igreja que também compreende essa revelação, que também compreende que Jesus é o Cristo. Então, esta igreja tem as chaves do inferno. Essa igreja que entende quem é Cristo tem autoridade para tirar do inferno almas, tem autoridade para ligar o céu e desligar. Essa igreja que compreende que Jesus é o Cristo e tem a mente de Cristo. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Não sofras isso. Eles não merecem que você sofra isso. O Senhor pode salvar a si mesmo. Não passe por esse sofrimento. Não passe por essa dor. Você é filho de Deus.
Olha quem você é filho de Deus. Você não precisa sofrer. Você não pode sofrer. De modo nenhum te acontecerá isso. Isso te lembra algum evangelho, igreja? Isso traz à memória de vocês o evangelho que tem sido pregado? Do salve de ti mesmo? Tenha compaixão de ti mesmo? Que você não pode sofrer, que você não pode sentir dor, que você não pode adoecer, que você não pode perder nada, que tudo é para o seu sucesso, para a sua conquista, para a sua vitória, para o seu milagre. Olha o que Cristo responde para ele. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos. Agora ele vai aqui ensinar aquilo que nem Pedro entendeu, daquilo que o Pai revelou, aquilo que Deus revelou. Jesus vai ensinar o que é um Cristo, o que um Cristo faz. E qual que é o propósito de Deus para cada filho. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Queridos, esse texto, essa mensagem, ela chega a ser dolorosa, porque ela vai contra quem nós somos, contra a nossa natureza adâmica, contra o nosso ventre, contra aquilo que queremos, contra aquilo que somos. Enquanto os nossos olhos não forem iluminados, enquanto nós não tivermos a consciência e entendermos quem somos em Cristo, essa mensagem é muito dolorosa, porque ela nos revela o que é ser um filho e o que é ser um Cristo. Jesus revela que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui nessa mensagem nós podemos entender que há dois espíritos no mundo: o espírito de Cristo e o espírito anticristo. E as mensagens que estão sendo pregadas, o evangelho do sucesso, o evangelho que tem ganhado multidões, atraído multidões, é o evangelho do anticristo. Igreja, Satanás, ele é pró-Jesus, mas ele é anti o Cristo. O evangelho dos evangélicos, que não é o evangelho do reino de Deus, separou Jesus do Cristo. Então Jesus continua sendo Jesus da multidão. O Jesus que enche a igreja. O Jesus que vai dar tudo que você quer. O Jesus que ficou relativo. Um Jesus mais atraente. Um evangelho mais atraente. Um evangelho sintético, um evangelho que não transforma a vida. Igrejas têm estão se enchendo cada vez mais por um evangelho de entretenimento. Um evangelho que sacia o ventre naquele momento. Mas o ventre continua com fome. Aquela multidão continuava atrás de Jesus. Um dia ele acordou de madrugada e saiu, os discípulos abordaram ele: mestre, onde o senhor vai? A multidão está aqui te esperando. O dia anterior ele passou o dia curando e alimentando a multidão. No outro dia ele levantou de madrugada, escondido, e os discípulos abordaram ele. Lá em Lucas 4:43 ele fala: olha, é necessário que eu vá e pregue o evangelho, porque foi para isso que eu vim. E ele atravessou o mar da Galileia, chegou em Cafarnaum. Quando entrou na sinagoga, a multidão já tinha descoberto que ele já tinha ido, pegaram os barcos, também foram, e ao encontrar com ele: mestre, estávamos te procurando. Não, vocês estão procurando o pão que perece.
Vossos pais comeram este pão no deserto e morreram. O pão que Moisés deu a vossos pais não saciou. Esse pão não mata a fome, esse pão não alimenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão vocês não querem. Se vós não comerdes este pão, não terei a minha vida em vós. Se não comerdes a minha carne, não tomardes o meu sangue, ou seja, não participarem da minha cruz, não tereis vida em vós. A igreja de Jesus estava cheia, lotada. Não haviam só 12 discípulos, não, tinha uma multidão de discípulos. E eles viraram para Jesus e falaram: dura esse evangelho, dura esse discurso. Esse evangelho não serve para nós. Não é esse evangelho que a gente quer. A gente vai caçar outra igreja. Foram embora, irmãos. E Jesus, muito preocupado, né, com a igreja vazia dele, olhou para Pedro, olhou para os discípulos. Ele poderia ter olhado para Pedro: Pedro, vai atrás dessa multidão aí, fala que vai ter um congresso, um avivamento, uma conferência profética. Nós vamos trazer um cantor lá de Jericó, uma banda boa lá de Jerusalém. Vamos fazer um avivamento, vamos marcar a hora que o Espírito Santo vai vir, vai encher o povo. Vamos fazer isso, Pedro? Não, mas ele olhou para os 12. A igreja dele tinha só 2 agora. Não quereis vós retirar-vos? Pedro olha para ele, responde: para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós temos visto, nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, Satanás não tem problema nenhum com o crente dentro de igreja. Nós temos visto uma multidão de evangélicos doentes, adoecidos. E quanto mais o humanismo avança, quanto mais essa mensagem motivacional, essa mensagem para o homem, da vitória, da conquista, do milagre, do sucesso, da saúde, da cura, quanto mais isso avança, mais nós temos visto pessoas adoecidas, famílias destruídas. Porque isso não pode curar. Esse evangelho não tem poder. E nós temos visto isso, irmãos. Nós temos visto liderança doente. Famílias inteiras doentes. Porque o evangelho da expectativa, o evangelho do amanhã. Amanhã, seu milagre vai chegar. Amanhã, a sua vitória vai vir. Amanhã. O evangelho da expectativa que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Esse evangelho de expectativa adoeceu a nossa nação. O que Deus quer nos revelar, queridos, é que todo o propósito dele na nossa vida, na cruz de Cristo, é nos tornar Cristo também. Cristo é a oferta para este mundo. Jesus só foi o nosso Salvador porque Ele abriu mão de si mesmo. Nós precisamos nascer de novo. É nos relacionar com o Pai. É nos aproximar tanto dEle, até entendermos que a cruz é nossa. E que como filho, a minha chamada é para ser Cristo também. O que falta é conhecermos o amor que Jesus Cristo veio revelar. Não é o poder, não é o cuidado, não é a vontade, mas é o amor. Cristo revelou o amor do Pai. Enquanto eu não conhecer este amor, a minha alma não é curada. A minha vida não tem paz. Posso conquistar tudo que eu sonho, realizar todos os meus projetos, conquistar tudo que eu quis. Ainda assim, a alma vai continuar doente, cancerosa, faminta. Não vai haver transformação. Quando uma pessoa chega na fé, é novo na fé, entendemos a imaturidade para compreender que a bênção não são os benefícios, que a bênção não são as dádivas, que as bênçãos não é aquilo que eu quero. Uma criança não consegue entender isso. Uma criança não consegue entender o relacionamento, a relação. A criança ama o benefício. Ela não entende, ela não tem consciência da relação. Uma criança que mama no peito, ela não ama a mãe.
Ela ama o leite. Não importa quem é a mulher, a mãe que está do outro lado. Ela ama o benefício. Ela não conhece a relação ainda. Ela não tem consciência da relação. Mas continuarmos imaturos como crianças, entendendo que eu só vou me aproximar de Deus com a fé, que vai movê-lo a me dar bênçãos como coisas. Mais eu me afasto do propósito dele para a minha vida. Mais eu me afasto, mais eu atraso a minha maturidade. Porque o propósito de Cristo, o propósito do Pai, é nos colocar a estatura perfeita. A nos fazer chegar à estatura perfeita de quem Ele é. Cristo. Cristo é o padrão. É isso que Jesus está falando aqui, irmãos. Então quem quiser vir após mim, vai ter que ser Cristo. Se quiser me acompanhar, se quiser andar no caminho, ou eu sou o caminho. Então quem quiser o caminho, quem quiser andar no caminho, quem quiser me acompanhar no caminho, terá que ser próximo de mim. Tão próximo, até compreender que o propósito do Pai para Jesus, o Cristo, foi a cruz. E o propósito do Pai para cada filho salvo em Cristo é a cruz de Cristo. Quem quiser, negue-se a si mesmo. Vai ter que abrir mão dos seus interesses, abrir mão dos seus direitos. Irmãos, quanto mais o humanismo avança, quanto mais as pregações hedonistas, antropocêntricas avançam, vai se cumprindo aquilo que Jesus disse, que no final dos dias a iniquidade ia aumentar tanto que o amor de quase todos ia esfriar. Irmãos, iniquidade não é o homem se tornar mal, pior do que ele já é. Isso não é iniquidade, isso é impiedade. Iniquidade é o homem quando ele vai se tornando muito bom para ele mesmo. Ele não abre mão dos seus direitos. Ele não abre mão dos seus interesses. Tudo converge nele. Tudo é para ele. É totalmente diferente da equidade de Deus. A equidade de Deus é aquilo que Cristo fez. Abriu mão dos seus direitos e deu os seus direitos para nós que não merecíamos. Essa é a equidade, essa é a justiça de Deus. Abençoou quem não merece. Deu de graça para quem não fez nada e não participou. É essa a justiça de Deus. Amou os seus inimigos. Orou para aqueles que perseguiam ele. Deu a outra face. Sofreu dano. Isso é ser Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Essa é a mente de Cristo. É por isso que o amor se esfria de quase todos. Porque a iniquidade faz com que você não se importe mais com o outro. A iniquidade faz com que você procure salvar a sua vida. Nós estamos com um erro, um equívoco em relação à salvação. Nós continuamos pensando que a salvação é para salvar nós mesmos. Não, irmãos. Toda vez que pensarmos em salvar nós mesmos, Jesus está dizendo que nós vamos perder a nossa vida eterna. Toda vez que pensarmos em nós mesmos, nos nossos próprios interesses, não amamos o reino, não amamos a obra, não amamos a missão, não amamos o irmão, mas eu amo a mim mesmo, os meus interesses, o que eu quero, vou lutar porque eu quero, não abro mão dos meus direitos, eu mato pelos meus direitos. A salvação não é mais para me salvar. A salvação agora é para que eu salve o outro. É para que o outro veja Cristo na minha vida. Estamos buscando Jesus para nos safar dos nossos problemas. Não tem nada a ver com salvação. Estamos querendo nos safar. Estamos querendo ficar livres dos processos de dor e sofrimento. Processos que fazem parte da nossa vida, irmãos. Viver dói. Jesus foi homem de dores. Hebreus 5 vai dizer que ele, como um filho de Deus, se submeteu à dor e ao sofrimento. Padeceu a dor para aprender a obediência. Vê se Jesus precisava aprender a obediência ao Pai. Mas ele fez isso por nós, como homem, para nos ensinar que a dor
está atrelada à obediência a Deus. Então, os processos de dor na nossa vida, do sofrimento da nossa vida, são processos que o Pai nos permite passar, porque é onde a nossa fé vai amadurecer, é onde a nossa fé é provada no fogo, vai receber o louvor, vai dar louvor e honra e glória ao nosso Deus. Essa fé que vai nos transformar. Não olhe mais, procure pensar mais no outro, irmão. Aquele que está na tua casa, seu cônjuge, seja Cristo na vida dele, dela. Seja Cristo na vida dos teus filhos. Prega o evangelho sem palavras, irmãos. Prega o evangelho sendo Cristo. Seja oferta na tua casa. Às vezes passamos aí anos e anos orando para a salvação do cônjuge, para a salvação dos filhos, mas pensando em nós. Talvez com um marido crente, um marido convertido, eu vou ter uma vida mais aliviada, uma vida com menos sofrimento. Estou pensando em mim, estou querendo salvar quem? A mim mesmo. Iniquidade. Está cheio de iniquidade no nosso coração, irmãos. Busque a Deus pelo outro, para que o outro transformado possa ser Cristo na vida de outro, possa manifestar o reino de Deus aonde ele estiver. Só como Cristos, irmãos, é só como Cristos que seremos luz deste mundo, seremos sal dessa terra. É só como Cristo que a circunstância da nossa casa vai ser transformada. Outro evangelho, outra mensagem não vai mudar a situação da sua vida. Deus não está querendo mudar a situação da sua vida. Deus não sabe mudar, irmãos. Deus não conhece essa palavra, Ele é imutável. Deus não muda, Deus transforma. Deus não está preocupado em resolver seus problemas, mudar a sua situação, mas transformando você, fazendo você ser uma bênção, uma mente de Cristo. Essa mente de Cristo transforma qualquer situação, transforma qualquer circunstância, irmãos. Seja você uma bênção. Seja Cristo na sua casa, seja Cristo na igreja, seja Cristo na rua, na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho. Seja Cristo no trânsito. Seja Cristo ao falar no telefone com alguém. Seja Cristo ao responder uma mensagem no WhatsApp. Seja Cristo em todo o tempo, irmão. Que a tua mente possa ser transformada. Se alimente dessa palavra. Essa é a comida. Essa é a comida verdadeira. Fecha os teus olhos.